Olá, tudo bem? Esse é o Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. O professor Dr. Felipe Luiz Gomes Figueira é o entrevistado do Norocast, podcast do Jornal Noroeste. Ele é escritor, professor, pesquisador, uma trajetória impressionante. Autor de 30 livros, dos quais destacam-se títulos como Nietzsche e o Eruditismo, Travessias e Versos de Varsóvia. Ele aborda temas variados que vão de filosofia à poesia, passando por relatos de suas vivências como docente, experiências internacionais, com 4 novas obras programadas para o próximo ano. Sua produção literária segue em expansão. Desde 2018, Felipe contribui para o Jornal Noroeste e desde fevereiro de 2020 escreve para a coluna intitulada Travessias, onde já publicou mais de 150 textos. Sua experiência acadêmica inclui 14 anos como professor, sendo quase 13 anos dedicados ao Instituto Federal do Paraná, o IFPR, campus Paranavaí, lecionando História, Pedagogia e Direito. Com 3 graduações em História, Pedagogia e Direito, além de mestrado, doutorado em Educação e um pós-doutorado em História, ele possui uma carreira acadêmica multifacetada. A paixão pelo conhecimento também se reflete em suas viagens, com 27 países visitados ao longo de sua vida, enriquecendo ainda mais a sua visão de mundo e inspirando sua obra literária. Como convidada para participar deste episódio, convidamos a secretária municipal de Educação de Atalaia, que é a professora Ariane Vilhena. O município de Atalaia é o terceiro no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Estado do Paraná. É o primeiro da AMUSEM, que é a Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense, e o 40º do Brasil. Ariane é também coordenadora da Câmara Técnica da Educação da MUSEP, Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense. O Norocast está no ar. E desde já eu peço que você deixe seu like nesse vídeo, não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e ficar por dentro das novidades e informações do Norocast. Também eu peço que você compartilhe esse link com mais alguém e, sobretudo, se inscreva no nosso canal, que é de suma importância para a gente dar capilaridade ao Norocast, um podcast do Jornal do Oeste. Olá, professor Felipe. Olá, Ariane. Agradecemos a participação de vocês, meu companheiro aqui, Alex, muitos anos de Jornal do Oeste, agora nesse projeto novo aqui que é o Norocast. Professor Doutor Felipe, você tem uma produção literária vasta aí, com 30 livros publicados. O que o motiva a escrever e quais são as suas principais inspirações? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no Jornal Noroeste, que eu tanto gosto, tenho um carinho mesmo, né? Somos amigos já de uma boa data aí, né? Trabalhando junto, escrevendo. A professora Ariane também pela participação, que certamente vai contribuir muito aqui para a nossa conversa. Então, é uma alegria. E alegria também estender essa nossa conversa para o máximo de pessoas possíveis, porque vai ser uma conversa sobre educação, sobre literatura, sobre tudo aquilo que envolve o universo escolar e intelectual. Então eu costumo dizer que eu comecei a ler antes de saber ler. Então, minha mãe, ela trazia gibis para casa, ela tinha o hábito de leitura, e eu via minha mãe daquela forma e ela me apresentava os gibis, né? Sobretudo os gibis da Turma da Mônica. Eu ia, pegava aqueles gibis, eu tenho gibis da década de 90, de 1990, 91. Eu nasci em 1988, então eu não sabia ler ainda, mas eu já pegava aquelas histórias e ria. E eu digo também que comecei a escrever antes de saber escrever.
Porque minha mãe conta que eu ficava escrevendo no ar as minhas coisas, né? Inventando as minhas histórias e ficava rindo delas também. Então eu digo que foi questão de tempo para eu efetivamente começar a escrever. Quando que eu comecei a escrever? Com 12 anos de idade. Escrever poesias, escrever contos. Então foi ainda no ensino fundamental que eu comecei a desenvolver de forma sistemática a escrita. Tenho quase 36 anos, faço o próximo mês, em novembro. E desde então, 24 anos praticamente que eu escrevo todos os dias. Me dedico à escrita todos os dias, seja na poesia, seja conto, sejam os contos, sejam ensaios, artigos. Então tudo acaba se tornando motivo para a escrita. Tudo. Um escritor, ele tem que desenvolver o espírito de observação. Seja, no meu caso, que sou professor, a observação dos meus alunos, aquela observação didática, a observação dos conteúdos, seja aquela observação mais cotidiana das pessoas com que eu tenho contato, seja um contato diário, seja um contato semanal, e a partir disso é motivação contínua para a escrita. Então é mais ou menos essa trajetória que eu tenho em relação à escrita e essa motivação. É o gosto de observar e ao mesmo tempo de colocar no papel tudo isso. Assim, isso lembra muito a minha infância também, porque eu comecei o meu hábito pela leitura também com gibis. Era os gibis do Tio Patinhas, né? Eu acho que até em alguns aspectos eu incorporei um pouco essa espírito de Tio Patinhas. Eu acho que tem uma memória afetiva ligada a isso daí. Mas brincadeiras à parte, também aqueles livros da série Vagalume, né? Eu acho que o Zé também Sim. começou a A Ilha leitura. A Ilha Perdida. Perdida, O Rapto do Garoto Dourado. Jaqueta. É, então, assim, os autores eu gostava muito daquele Marcos Rey, né? Que é um pseudônimo do Edmundo Edmundo Nonato. Nonato. E ele era redator também de programas de TV, já falecido. Então, nessas raízes, a gente vê quanto que é importante estimular o hábito da leitura, porque quando você busca esse hábito, um novo mundo se abre, o universo se abre. E eu vou contar um pouquinho da minha história, porque meu padrasto tinha um bar na estação rodoviária aqui de Nova Esperança, e a biblioteca ficava muito próximo. Então, ao invés de ficar ali na rodoviária, que é um ambiente um pouco hostil, a gente se refugiava ali e trouxe esse aspecto que eu acho que é importante, e os pais também que devem estimular o hábito da leitura nos filhos, para que a gente possa ter novos Felipes Figueiras aí, né? Contribuindo com a cultura, com a literatura, né? Então, agradecendo a presença de vocês, da Ariane também, que aceitaram esse nosso desafio, eu vou fazer uma segunda pergunta aqui. A gente sabe que Nietzsche é um autor controverso por vezes, talvez até muito mal compreendido, Polêmico. polêmico, mas ele traz discussões profícuas e profundas. Então, nessa obra do Nietzsche, nessa sua obra, Nietzsche e o eruditismo, você aborda esse filósofo que é controverso para a maioria das pessoas e até vilipendiado pelo senso comum, né? Acontece muito isso. E o que te levou a escrever sobre Nietzsche, Felipe? E qual a principal mensagem que você deseja transmitir nessa sua obra? Nietzsche é um filósofo muito marcante para mim. Ele acompanha a minha trajetória formativa. Mas antes, você comentou sobre a série Vagalume, que eu gosto tanto, tenho diversos exemplares em casa. Recentemente, eu li O Mistério dos Cinco Estrelas, Do Marcos Reis. do Marcos Rey, um grande livro, que se passa, como várias obras dele, se passa em São Paulo. No caso do Mistério dos Cinco Estrelas, é uma obra que gira em torno do Bexiga e da região do MASP, da Avenida Paulista, né? Então eu gosto demais. São coleções, como estava na propaganda da coleção Vagalume, para gostar de ler. Com uma linguagem simples, direta, acessível. Cumpriram plenamente, tanto que nós estamos falando dessa obra, Mistério de Cinco Estrelas,
salvo engano, é de 1981. Então, 43 anos depois, é uma obra que ainda a gente comenta e que a gente vai comentar, acredito que para sempre. E o Marcos Reis sofria de lepra, né? Num Sim, período em que a doença quase que não tinha um controle, né? isso no início, na primeira metade do século XX, ele chegou Se a internar num leprosário. ficar um ano fora da escola e tudo. Foi um período difícil para ele. Tem um livro do Marcos Rey que se chama O Caso do Filho do Encadernador, que o pai dele trabalhou junto com Monteiro Lobato. É, Então, um grande escritor que vale a pena a gente voltar às obras dele. sim. Vale a pena. E quanto ao Nietzsche, É, vamos de Nietzsche. que era um grande leitor também, o Nietzsche ele acompanha a minha trajetória. Eu conheci o Nietzsche em 2005, quando eu era seminarista. Eu fui seminarista em Paranavaí, seminarista em Umuarama. É um período de um ano e meio apenas, mas foi o suficiente para eu conhecer o Nietzsche e desenvolver uma afinidade muito grande. Então, eu fiz a minha primeira graduação em História, mas eu me dedicava muito ao Nietzsche. Os estudos do Nietzsche sobre história, os estudos sobre educação. Eu gostei tanto do Nietzsche que eu tive um cachorrinho, um vira-lata caramelo maravilhoso que se chamou Nietzsche. Maravilhoso. Eu toco flauta transversal e toco na igreja. Não é nada assim, eu diria, não sou nenhum virtuoso nem nada semelhante. Mas enquanto eu tocava, o meu cachorrinho ele cantava. Ele Ah, acompanhava as notas. E o Nietzsche, para efeitos de curiosidade, ele é um dos poucos filósofos na história da filosofia que também era um músico. Então, meu cachorrinho era especial mesmo. Então, eu fiz a minha primeira graduação em História, me dediquei ao Nietzsche. Quando eu terminei a graduação, fiz o mestrado na Universidade Estadual de Londrina. A minha dissertação foi sobre o Nietzsche. Fiz o meu doutorado na Unesp de Marília, sobre Nietzsche. Depois o meu pós-doutorado, Universidade Federal de Ouro Preto, sobre Nietzsche também. Então eu fui de uma ponta a outra das obras do Nietzsche. Seja as obras por ele publicadas em vida, cerca de 19, seja as obras que são chamados fragmentos póstumos, né? Então eu me dediquei muito a esse universo, seja pela polêmica. Ele é um filósofo que tem frases muito marcantes, como Deus está morto. Mas qual que é o sentido dessa frase? O sentido é um, o que se é atribuído muitas vezes é outro, como se ele tivesse assassinado Deus. Não, a ideia é totalmente diferente. seria a ideia de que Deus estava morto com base no que ele via nas atitudes dos cristãos da sua época? O caminho vai por aí. E também porque Deus, Nietzsche é um filósofo que nasce em 1844 e falece em 1900. E então ele é um pensador que vem imediatamente após aquele grande movimento europeu das luzes, o iluminismo. E o iluminismo ele tem como uma das suas características substituir muitos discursos tidos como religiosos. Então, Deus acaba se tornando, para o discurso filosófico, para o discurso científico na modernidade, como se fosse algo que ficou em escanteio, marginalizado. Na prática, segundo o termo do Nietzsche, morto. Então ele não serve, Deus não serviria mais como um paradigma explicativo para a filosofia, para a ciência. Então é muito mais um diagnóstico do que ele mesmo falar assim, eu fiz um combate contra Deus e o matei. Não, nada disso, né? Mas fruto dessas polêmicas que eu gostaria muito de entender, eu aprofundei nas obras. Então, a minha dissertação, que é este livro, o meu primeiro livro publicado, o Nietzsche e o Eruditismo, eu investigo as primeiras obras dele, que são cerca de 5 obras que eu analiso sobre Nietzsche e a educação. Eruditismo é o conhecimento que se torna um fim em si mesmo. E o que a gente não quer é o conhecimento se tornando um fim em si mesmo. Pelo menos essa é a perspectiva do Nietzsche. Então eu achava isso muito interessante quando eu tinha lá 17 anos, 18 anos, quando eu entrei para a primeira graduação. Isso tudo me encantou.
Então, das primeiras obras do Nietzsche, eu fui depois no doutorado para as consideradas obras da maturidade. Então, é esse o movimento que eu fiz em relação ao Nietzsche. Publiquei um livro e para o próximo ano tem um livro que já está diagramado, já tem a capa pronta, que é um livro em que eu volto a 8 obras do Nietzsche e para cada obra eu escrevo um poema sintetizando as ideias. Então é para o próximo ano esse livro também. Meu segundo livro sobre Nietzsche. Maravilha. Bom, eu gostaria de cumprimentar a todos, né? Já agradecendo a oportunidade, José Antônio, Alex, pelo convite de estar aqui com o Dr. Felipe, conhecendo um pouco mais as suas obras, né? Porque ouvir o autor é bem diferente, não é, José Antônio, né? Dá esse ar de nossa, que legal, de curiosidade. Mas antes da minha pergunta, doutor Felipe, eu só quero fazer um parênteses, Alex, ainda com relação anterior, quando nós falamos aí da nossa infância, né? Como esse processo de leitura, por exemplo. Diz que uma mulher não fala a idade, mas eu não tenho problema, José Antônio. Nos meus 50 anos, eu adentrei a escola com 7 anos, né, Alex? Então, naquela época, a gente já entrava nessa parte direto da primeira série. Mas nós tínhamos contato com os gibis, sim, né? Nessa primeira infância. E hoje, doutor, né, o público que está nos assistindo, a criança tem um contato primeiro com a tela, para depois com os livros. Então, hoje, para nós é importantíssimo esse trabalho dentro da escola, na primeira infância, a literatura. Né? Então, olha só, e falar isso para as famílias, Alex, colocar a importância desse momento de estar falando sobre educação, sobre literatura, porque é muito sério isso, doutor. Nós vivenciamos isso. A criança, mesmo ali de 0 a 3, criança pequena, ela tem mais acesso às telas do que aos livros em casa. Então, há de se recuperar essa família leitora. Então, esse trabalho, fazendo esse paralelo, família, escola, com relação à literatura, a valorização do livro, o cheiro do livro, não só o livro aqui em PDF, o livro, mas o livro físico, né? Esse manusear, essa leitura é muito importante. Então, por isso que estou extremamente feliz de estar aqui falando de educação, mas falando de docência, né? Docência, essa prática que nos leva a escrever, nos leva a pesquisar, né? Em Diário de um Docente, 2019-2021 e também 2021 e 2022, essas obras relatam experiências de ensino, né? E você também ainda hoje é docente, né, doutor? Quais foram os maiores desafios, aprendizados que você compartilha nessas obras, doutor Felipe? Quanto à leitura. Então, eu sou apaixonado por livros. Eu tenho uma biblioteca com mais de 2.000 livros. Chegam livros constantemente para mim. Semana que vem chega mais um livro, meu romance. Então chegam 70, vem escritores de São Paulo que eu vou ter a oportunidade de conversar pessoalmente. Vou adquirir as obras deles. Isso é continuamente. Essa semana passada comprei o livro Outras Américas, do Sebastião Salgado, um livro de fotografia de 1986. Então, veja só, estando com o livro em mãos, a nossa atenção é muito maior. Às vezes, numa tela, no celular, a gente se distrai facilmente. E outra coisa que ajuda a formar o hábito é o exemplo. Seja em casa, você ter ali pais que leem. Como eu disse, minha mãe lia revistas, jornais, livros. Isso estimula a imaginação de quem está vendo tudo aquilo. Até as revistas hoje são digitais, né, doutor? Então, não que eu queira fazer um movimento de vamos destruir tudo, nada disso, isso seria um pensamento errado. Mas também você acreditar que pode substituir esse contato com o papel, essa parte tátil mesmo que você tem, que você vê, que você apalpa, também é demais. Quanto aos esses 2 diários que a senhora comentou, professora, são 2 diários, literalmente diários. Então, o primeiro volume é este, Diário de um Docente. Este é o primeiro volume, publicado pela editora Patuá de São Paulo. O segundo volume também será publicado pela editora Patuá no início do próximo ano. Então, qual que foi a ideia deste livro? A minha esposa, nós nos casamos em 2019. Ela tinha acabado de ler o livro da Carolina de Jesus, Quarto de Despejo, e falou: por que você não escreve um livro sobre a docência também? Falei: olha,
A ideia é boa. Só que sempre que eu tenho uma ideia de um livro, ou uma grande ideia, eu deixo amadurecer. Então esse livro ele ficou amadurecendo na minha cabeça cerca de 6 meses. Nós nos casamos em julho. Eu comecei a escrever esse livro no final de dezembro. E aí a minha ideia essencial era a seguinte: vou relatar a minha relação com os meus alunos. Dezembro de 2019. Janeiro de 2020 começam Pandemia. as férias. Fiz uma viagem. A hora que eu volto dessa viagem, um vírus circula o mundo. Um vírus começa a incomodar o mundo. Volto para as aulas. A hora que a gente volta para as aulas, em fevereiro, já estava assim: olha, estão fechando as escolas pelo mundo, estão fechando as escolas pelo mundo. E de repente, em março, fecham o instituto, fecham o Brasil. Então se torna um livro no início. Eu pensei assim, mas que dramático. Eu queria escrever um livro dessa forma. Minha relação professor-aluno, que eu tanto gosto dos meus alunos. E de repente, cadê meus alunos? Me torno um professor sem alunos, sem o dia a dia. Mas aí o que que acontece? A educação ela é incrível, é incrível. Nós trabalhamos mesmo em meio àquela grande adversidade. Então, eu disse e digo nesse livro, essa é uma experiência assim única, única, que nós trabalhamos demais. Então, olha o tamanho desse livro. É o meu maior livro, são mais de 300 páginas em um período que muitas vezes foi dito que os professores não trabalharam. É o meu maior livro. Se alguém tiver curiosidade para saber assim, o que que os professores fizeram na pandemia, nós fizemos de tudo. Alunos adoecendo, pais adoecendo, preocupações extremas. Sei que a senhora trabalhou intensamente nesse período, a ansiedade dos professores, a ansiedade de todo mundo. E de repente, eu percebi que eu estava registrando algo que não era somente a relação professor-aluno, mas um período histórico dificílimo. E aí o que acontece? Eu termino essa obra como um diário. Um diário ele termina de forma abrupta mesmo. Os diários terminam de forma abrupta. Nesse caso aqui, eu me propus a encerrar o período letivo de 2020, que só terminou em 2021. Por que que um diário termina de forma abrupta? Porque no outro dia é outro dia. Então, essa é a nossa É um vida. recorte de um É um período. recorte de um período. No outro dia eu vou viver de novo. E aí, do primeiro diário para o segundo, coisas importantes aconteceram comigo. E aconteceram com o mundo. Por exemplo, comigo. Nasce o meu primeiro sobrinho, perco o meu avô, que foi o meu pai, né? Eu tive pai, claro, mas o meu avô foi o meu segundo pai. Eu perco o meu avô, mas aí surgem as vacinas, e aí eu pensei, agora eu quero registrar o ano letivo de 2021. Então eu trato o ano letivo de 2021 para 2022 no meu segundo diário. Essa é a história Muito desses bem. dois livros. Só retomando ali uma questão que eu achei interessante em relação ao livro, né, ao impresso, é que o impresso, a diferença é que ele tem a atenção exclusiva, Sim, não né? tem O digital não distrações. tem, né? Não tem distração. E às vezes eu vou ler aqui, daí chega uma mensagem aqui no WhatsApp, eu Sim. paro, no impresso você lê, você grifa, você anota Uhum. também, você destaca ali esse ponto do impresso vale ser destacado. Tanto é que, se observar, a Finlândia, 10 anos depois, está voltando lá agora os livros, porque não deu certo lá na Até porque educação. é Isso, cientificamente lá nos comprovado que quando eu adolescentes. estou com a minha atenção voltada, como você acabou de falar, riscando, grifando, meu aprendizado é outro. Eu preciso usar todos os meus sentidos para aprender, não é? Sim. O cheiro do livro, aquela interação. Então, Então, assim, é isso preciso usar. que é interessante, porque o professor comentou isso daí, né? Então é importante destacar. E aí a gente já entra no impresso Jornal Noroeste. A coluna Travessias do Jornal Noroeste é um espaço aí onde o professor doutor escreve desde fevereiro de 2020. E como foi essa transição para ser um colunista regular e o que essa experiência tem acrescentado à sua trajetória como professor, como escritor?
Era um sonho que eu tinha escrever, ter uma coluna num jornal. Era o meu sonho. Olha que bacana. Quando eu fiz o meu ensino médio, um dos meus desejos era ter feito jornalismo. Então era um sonho que eu tinha. E aí, quando eu fui seminarista, eu publiquei um texto num jornal diocesano de Paranavaí, mas um só. Eu também não tinha conhecimento e conteúdo para escrever com regularidade. Isso foi no ano de 2007, aquele texto, o primeiro texto num jornal. Entre aquele primeiro texto e a coluna no jornal e os primeiros textos, quantos anos que não se passaram? Mais de 10 anos. E um dia, um dos meus focos de estudo é em torno dos imigrantes. Então eu pesquisei, por exemplo, sobre a imigração venezuelana. Esse é meu primeiro livro sobre a imigração venezuelana, se chama Entre Médicos e Imigrantes. O segundo livro, Travessias. E para minha sorte, José Antônio era aluno no Instituto Federal do Paraná, campus Paranavaí. Ele viu minha Olha exposição só. fotográfica e disse para algum servidor: pede para quem fez aquela exposição entrar em contato comigo. Eu mais de que depressa entrei em contato. Soube Perdeu tempo. que era editor, soube que trabalhava e tem um jornal. Falei, mas é agora, vamos O escrever. cavalo passou selado, Ah, rapidamente pulei, pulou nele. A pulei. oportunidade. Então, comecei a escrever em 2018. Algum texto especial sobre a imigração venezuelana, naquele período dramático mesmo dos refugiados. Aí, 2019, volto à Venezuela, escrevo. Então, José Antônio me propõe, por que não uma coluna? Falei, olha, então vamos chamar de Travessias, o mesmo nome do livro, porque eu gosto de entrar em diversos assuntos. Então, desde o primeiro texto até o último, já se foram mais de 150 textos Legal. que eu tenho reunido, e que vão se formar uma trilogia já de textos, porque esses textos da minha coluna, em especial, eu escrevo sobre educação. Então, desses 150 que eu já publiquei, cerca de 100, 120 sobre educação. Então, para quem é escritor, o que é um escritor? É aquele que escreve. O escritor é o que escreve, é o que estuda a escrita, é o que observa, é aquilo do Exupéry, do Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. É aquilo que o Miyazaki, aquele cineasta japonês, ele diz também, que o essencial está no coração. Então, a hora que eu tive a oportunidade, aí eu abracei. Falei, é isso. E como eu gosto de escrever, eu me dedico a isso todos os dias. Todos os dias. Maravilha. E ter um lugar para publicar As semanalmente, Hum. este ano, 2024, eu já publiquei, é o meu recorde já, mais de 40 textos para o jornal. Sim. Então foi maravilhoso para mim. Seja porque a linguagem no jornal ela é mais direta, Uhum. seja porque a demanda ela é semanal, então precisa sempre escrever. Então foi maravilhoso para mim. Eu gosto muito. E esse ano para a Noroeste Revista, né? É, que já tinha escrito lá atrás, voltou, né? Novamente, né? Então, um especial aí, não tinha visto, né, Marcos? Mas, doutor, fala um pouquinho da sua última coluna, Travessia. Você citou Sófocles, né? A trilogia do Édipo Rei também fez um paralelo ali, falando da tragédia humana, né? De Ailton Krenak. Só fala um pouquinho dessa última coluna sua que eu li, bem filosófica, né? Só para o leitor poder entender um pouco esse contexto, Alex. Isso. Então Sófocles, ele escreveu aquela trilogia chamada Trilogia de Tebas, Trilogia Tebana, sobre Édipo. É dessa trilogia que o Freud tira o Édipo, o complexo de Édipo. Em especial de uma frase da Jocasta, lá no meio da obra, em que ela fala assim, mais ou menos: não temas o Himeneu sonhar com leito materno. Tantos outros já tiveram esse sonho. Freud, lendo isso, pensa: ah, que coisa! Que é o conjunto de paixões infantis relacionadas aos vínculos familiares. E no caso dessa tragédia de Sófocles, que é uma tragédia familiar, mas com traços políticos também,
Veja Antígona, que é a última parte dessa trilogia que eu devo publicar em breve também esse texto. Tem uma tragédia. A tragédia é o sofrimento. No caso da tragédia de Sófocles, é o sofrimento ali do Édipo, em especial. E é o sofrimento da família dos Laodácidas, que era o avô dele. Então é um sofrimento familiar, uma tragédia profunda. E no caso que eu cito aí o Krenak, essa trilogia do Krenak também, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, A Vida Não é Útil, Futuro Ancestral, ele trata de uma outra tragédia, mas de uma tragédia da humanidade, uma tragédia do meio ambiente. Então, recentemente, isso aqui é uma tristeza. Recentemente, eu vindo de Maringá para Paranavaí para o meu trabalho, na nossa rodovia 376, eu vi na rodovia, isso foi no mês de agosto, eu vi 5 queimadas grandes na rodovia. O nevoeiro, esse cinza que nós estamos vendo constantemente, desesperador. Então isso é o que o Krenak diz. E ele fala: vamos ter algumas ideias para adiar o fim do mundo, porque provavelmente esse fim do mundo vai vir. Não precisamos necessariamente sermos cristãos quanto à Bíblia, quanto ao Apocalipse, das profecias do fim do mundo, que terminará em chamas, ardendo e tudo. Não precisa. Mas basta muitas vezes nós vermos aquilo que o Krenak denunciou como uma tragédia. E ele fala lá na Vida Não é Útil, não se come dinheiro. Essa é uma tragédia. O individualismo, ele é mais, o Sebastião Salgado diz isso, o grande fotógrafo. O individualismo é uma das receitas para a tragédia. Ou a gente pensa no mundo de forma coletiva, de verdade, ou esse mundo vai acabar. Vai acabar. Na É uma verdade, tragédia. a educação ambiental, essa questão ambiental, daria um outro episódio, né, Alex? É. Porque é emergente, né? Como você falou das queimadas, são propositais. Então, há que se trabalhar também, desde a primeira infância, toda essa questão ambiental, trabalhar as ODS, né? Que as escolas, que a sociedade tem esse olhar. Porque é para isso que nós estamos caminhando. Mas obrigada por ter falado um pouco da coluna, porque é legal ouvir, como eu já falei, é muito legal ver o autor, né? E a gente vê como que o modo de produção capitalista é uma sanha insana, acaba esbarrando não, desaguando nessas questões ambientais, porque justamente é o ter, mas sem se preocupar com aquilo que virá, né? Então, infelizmente, até a Ariane falou dessa questão ambiental, eu estou finalizando aí o mestrado também, e é justamente na área da educação ambiental, e o nosso objeto de estudo, como eu estava comentando com o Dr. Felipe, é o Jardim Botânico aqui de Nova Esperança. Então, sempre as contradições fazem parte, né, quando a gente trata das questões ambientais, né? Então, mas a minha pergunta é outra. Com 4 novos livros programados, Dr. Felipe, né, já para 2025, como que o senhor organiza seu tempo para se dedicar à escrita, escrita aqui também do Jornal Noroeste, à docência, né? A gente sabe que as demandas são sempre altas, e também a pesquisa. Como que você consegue conciliar? Você não dorme? Da meia-noite às 6, Alex. Mais uma indicação de livro só sobre essa questão consumista, já que a gente tratou sobre isso, né? O livro Ter ou Ser, do Eric Fromm. Um grande livro, Ter ou Ser. E como você acabou de dizer, né? Sobre eu ter o projeto de mais 4 livros para serem publicados no próximo ano. Um livro é o segundo diário, o segundo volume do diário. Um outro livro é o plano de aula e a prova didática. Um outro livro é o do Nietzsche. Estava programado o meu romance para o próximo ano, mas eu antecipei, então provavelmente vai ser um livro de poesias, fruto de alguns prêmios que eu recebi do FEMUP, que é o Festival de Música e Poesia de Paranavaí, que foram 7 prêmios que eu ganhei. Então eu vou reunir em um livro.
Como eu disse, eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito do que eu faço e todos os dias eu me dedico a isso. Todos os dias eu me dedico à escrita, todos os dias eu me dedico à leitura. A minha esposa é testemunha disso, quem é meu amigo é testemunha disso, os meus alunos são testemunhas disso. Então, sou professor no Instituto há 13 anos, porque em janeiro de 2025 eu completo 13 anos, então, para efeitos, para arredondar aqui, já são 13 anos, 14 anos ao todo. As minhas aulas, elas são todas escritas, todas preparadas, todas as minhas aulas estão preparadas. Quando eu comecei a docência, lá em 2010, eu já tinha noção disso, de que eu não teria todo o tempo do mundo e que eu teria que preparar as minhas aulas, porque futuramente eu teria um bom material de base e que eu só iria acrescentando de acordo com as novas leituras. Então, essa estratégia que eu fiz dos meus 5 primeiros anos, quando eu passei as turmas de ensino médio todas, quando eu passei as turmas de graduação todas, todas as minhas disciplinas, tudo preparado. De forma que hoje eu ganho muito tempo. As minhas aulas estão preparadas, elas só vão se atualizando. Novas leituras, novos exemplos. Então, quanto a preparar aula, eu ganho muito tempo. Quanto a ministrar aulas, eu gosto muito disso. Eu gosto de conversar com os meus alunos, estou sempre com eles, então eu faço com prazer. Eu gosto. Isso ajuda a vida a ser mais leve. E aí, como eu me dedico muito à escrita também, então, imagine o seguinte, que por 2 horas por dia, pelo menos, eu estou dedicado à escrita. 2 horas vezes 365 dias no ano. Quanto tempo que isso não dá? Escreve ali uma página por dia. Escreve uma página por dia. Às vezes eu escrevo mais, às vezes menos. Doutor Felipe, nós que estamos aqui no jornal e também constantemente com a questão da escrita, tem hora que não sai aquilo que a gente. O professor dá uma pausa, como que. Ou vai fluindo um pensamento. Surgiu o insight, você já anota, escreve aquele insight. Não fala um segredo aqui. Não respondeu se dorme ou não ainda. hein? Não, Durmo e adoro dormir. Eu Quase todos já os dias à recebi. tarde. Ah, a siesta. Antônio, lá manda no WhatsApp. Tô produzindo esse especial aqui pro jornal, viu? Tá tudo ali manuscrito. Então, adota essa metodologia aí, vai manualmente, escreve, depois que digita. Tudo é manuscrito que eu faço. Eu Então, já recebi várias fotos aqui. Teve um insight, Escrito. escreve. eu não perco uma ideia. Eu não perco uma ideia. Tudo eu escrevo. Eu sempre estou com algum papel, alguma coisa, ou meu celular do lado. Eu não perco uma ideia. E é tudo manuscrito. Eu guardo. Eu tenho 30 livros que eu já escrevi, sendo 10 publicados. Então, mais os do próximo ano. Eu tenho tudo isso guardado. Eu tenho essas pilhas. Passa já de 1 metro dos meus manuscritos. Tudo guardado. E todo texto meu, então, primeiro é manuscrito. Eu corrijo no manuscrito. Deixo dormir. No próximo dia eu digito. Corrijo de volta. Aí a hora que eu vou mandar para o jornal, corrijo de volta. Então são pelo menos umas 5 correções. Quanto a livros, os meus 2 primeiros, eu corrigi mais de 100 vezes. Mais de 100 vezes. Então, é aquela parábola bíblica que a gente tem que colocar o fermento, descansar, para daí o pão crescer. Um texto é a mesma coisa. A semente. Você joga a semente na terra, antes você preparou a terra, depois cresce. É semelhante. Então, e como é que, quando a gente tem algum bloqueio criativo, como que a gente faz para lidar com isso? Ora, a escrita se alimenta aqui. Então, como é que a gente faz para alimentar a escrita? Conversando com as pessoas, lendo, assistindo a um bom filme, meditando. Tudo isso ajuda a desbloquear. Tá com dificuldade para escrever um artigo? Escreve um poema. Tá com dificuldade para escrever um poema? Escreve um conto. Tá com dificuldade para escrever um conto? Faz um resumo, uma resenha. São várias as formas para a gente lidar. Bem, É, Bacana.
Você leciona já há 13 anos, como eu disse aí lá no IFR Paranavaí, ensinando história, pedagogia, direito ali. Como essa experiência influencia na produção literária? Então, a minha formação, ela é, como você bem sabe, ela é variada. Minha primeira graduação foi em História, a segunda em Pedagogia, a terceira em Direito. O mestrado, doutorado e pós-doutorado, mais na área de Filosofia e História da Educação. Então, ela é por si só variada. Então, com a história. A história é maravilhosa. A história é uma disciplina maravilhosa. Porque você passa a ter contato aprofundado com a humanidade como um todo, com as instituições sociais, com os fatos, com os personagens, com tudo. A pedagogia, fantástica, fantástica. É a formação humana. Como é que o ser humano se desenvolve? Quais são as etapas do desenvolvimento? Como que o ser humano, afinal de contas, aprende? Quais são as políticas públicas para que um município, por exemplo, possa ter uma educação de qualidade? Como formar uma sociedade? E o direito? Como é que essa sociedade se organiza por meio das leis? Como é que ela se orienta? Como ordenar o caos chamado ser humano? Eu posso, por exemplo, pedir a lua para o juiz? A gente tem aqui uma contenda, por exemplo. Eu posso escrever assim na minha petição inicial: juiz, o José Antônio me deve Marte e Saturno. Eu posso colocar isso. O que é que sai da mente do ser humano, ele pode colocar no papel. Daí se o juiz vai acatar outra história. Mas, então, o direito me ajuda a compreender como é que o ser humano faz para ordenar um pouco o seu caos. Para ter um pouco de ordem, para orientar tudo isso. E a filosofia, como destrinchar os conceitos, como deixar a discussão conceitual mais precisa possível, porque tudo é uma questão muitas vezes de linguagem. Quantos problemas, quantos males oriundos de uma palavra maldita ou maldita mesmo. Então tudo isso eu levo para a sala de aula e converto em textos. Então, provavelmente dessa nossa conversa aqui, esperem, deve nascer mais um texto. Que bacana, hein? Em que gênero literário? Bem. Drama? É o drama? Tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível. Mas, doutor, você tem uma obra muito curiosa por trás da banca, né? Onde você vai falar de experiências do elaboradores de concurso. Como que funciona tudo isso? Vamos lá, que dica que você daria aí nessa tua vivência para quem vai fazer um concurso hoje? Tem alguma dica? Tem um macetezinho ali? Como que você trabalhou isso? Vamos ver. Esse livro Por Trás da Banca é o meu nono livro, publicado pela editora Desconcertos de São Paulo. Então, hoje, outubro de 2024, eu já trabalhei em 105 concursos públicos, elaborando questões, sendo banca de prova didática, corrigindo dissertações, trabalhando em revisão, revisando questões. Então veja, são 105 concursos. Às vezes, eu que já fiz concursos, fiz concurso para entrar no instituto, o processo é tenso e intenso. Agora imagine trabalhar em 105. Então, ao longo dessa experiência de anos trabalhando com concursos, eu reuni experiências. Então, eu anotava, eu criei uma pasta para reunir essas experiências, até que chegou um ponto, isso foi em 2023, que a experiência ela estava na flor da pele, estava saindo e eu precisei escrever. E o processo de escrita deste livro foi intenso, porque eu escrevi, é um livro de 100, 120 páginas, eu escrevi em apenas um mês. Então imagina como que não foi esse processo. Para mim, muito prazeroso, mas intenso. E eu digo para os candidatos que eles têm
primeiramente, querem passar num concurso ou querem otimizar as chances, uma das melhores formas é conhecer profundamente a banca. Por quê? Porque uma banca, ela tem um número limitado de elaboradores. Ela não tem 1 milhão de elaboradores. Ela tem 5, 6, 10. Pegue as provas dos últimos 4 anos dessa banca, desde concursos fáceis, entre aspas, o fácil. Aqui o fácil é concurso de baixíssima concorrência, até concursos de alta concorrência, feitos pela banca. Porque um mesmo elaborador que faz provas para um concurso com 20 mil pessoas é aquele que faz para apenas um concorrer. Então compreenda profundamente a banca. Resolva exercícios de forma profícua. Muitos exercícios. Isso vai otimizar chances demais. Interessante. Eu digo isso porque eu sou um elaborador. Se a pessoa compreender quais as leis que eu mais utilizo, quais os livros que eu mais uso, qual o meu estilo de cobrar, o que serve para mim, comece a repetir. O que serve para mim, serve para outros. E uma dica básica que eu dou, a hora que a pessoa pega a prova nas mãos, ela olhar a prova de uma ponta a outra. Olhar. Não precisa ler de Começar a forma resolver, aprofundada. fazer a leitura. Olha, por meio de palavra-chave, dedica ali uns 10 minutos para você passar os olhos em toda a sua prova. Por quê? Porque o seu cérebro fica trabalhando naquela questão e de repente vem a resposta. Essa é uma dica preciosa. Conhecer a banca, olhar toda a prova e depois começar a resolver. E não se dedicar 1 hora para resolver uma única questão. Não, isso não. O livro Bergman e Eu, parece que o Dr. Felipe explora uma relação pessoal com o cineasta Ingrid Bergman. Qual foi o impacto da obra cinematográfica dele em sua vida e também a influência na sua escrita? Este livro, que é o meu 8º, Bergman e Eu, pela editora Literalux, de Guaratinguetá. O Bergman é um cineasta que eu tenho muito carinho, muito respeito e que eu tenho orgulho de dizer que todas as obras dele em língua portuguesa, todos os filmes eu comprei. Eu tenho 42 filmes dele. Pode citar alguns, professor? O primeiro se chama Crise, de 1946, mas os mais assim famosos dele, Sétimo Selo. Sétimo Selo é aquela clássica imagem que um cavaleiro medieval joga xadrez com a morte. Que cena! Que cena incrível! E como termina essa obra? Ah, eu vou falar como termina. Vai dar um spoiler? Vou pro final. É a Dança da Morte, que é uma representação medieval clássica da Dança da Morte. Lindo! Outro filme maravilhoso do Bergman, Morangos Silvestres, que é a história de um professor, um médico professor, que vai receber, um médico professor de cerca de 80 anos, que vai receber uma homenagem pelas suas pesquisas, e no caminho ele resolve fazer uma obra que se passa na Suécia também. Ele resolve fazer esse caminho longo, de cerca de 10, 15 horas, de carro. E leva a nora. E no caminho é uma jornada pela sua alma. Então Bergman tem outros filmes, Noites de Circo, Cenas de um Casamento, Fanny Alexander, Sarabande. Bergman é um cineasta que começou seus filmes em 46 e terminou em 2003. Longevo. Então é um cineasta da alma. Uma trilogia dele que eu gosto muito e que deve ser publicado um livro meu a respeito daqui para 2 anos, eu imagino. É a chamada Trilogia do Silêncio. Através de um espelho, o silêncio. Através de um espelho, o silêncio. Tá me faltando o nome dessa outra obra, mas já ficamos sabendo agora. Através de um espelho, Luz de Inverno e o Silêncio.
Então é a chamada trilogia do silêncio. Não porque são 3 obras em que ninguém fala nada. Não, mas é porque as pessoas estão numa espécie de incomunicabilidade, sem entenderem umas às outras. Ganha um aspecto filosófico os livros, os Profundamente. filmes. E eu assisti a todos esses filmes repetidas vezes, e eu gostava de assistir de madrugada, no silêncio total para eu meditar. Então eu assistia a todos os filmes e para cada filme eu escrevi um poema. Então não dormia, gente. Não dormi. No período, aí eu No dormia período, não. Você já viajou aí para 27 países? Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer, então vamos aproveitar essa prorrogação, porque você está final. Você já viajou para 27 países, abrangendo 3 continentes. Como essas viagens influenciaram a sua escrita e também as perspectivas, né, de mundo mesmo. Às vezes me perguntam qual que é o meu país preferido. Resposta: impossível. Impossível. Todo país é incrível. Por eu morar no Brasil e conhecer o Brasil de uma ponta a outra, eu conheço o Brasil de uma ponta a outra. Eu conheço Pacaraima, que é na divisa com a Venezuela. Eu conheço Bonfim, que é na divisa com a Guiana. E eu conheço Santana do Livramento, que é na divisa com Rivera, com o Uruguai. Eu conheço Mato Grosso e eu conheço a Bahia. Eu acho que são 16 ou 17 estados brasileiros que eu conheço. Então eu amo o nosso país. Apesar de todos os seus problemas, é o meu país preferido, entre os que eu conheci. Porém, há diversos outros países aí, vários outros países que eu conheci que eu gosto muito, como a Nova Zelândia, por ter estudado lá. Quando eu fiz o meu pós-doutorado, eu aproveitei um período, já que eu ganhei uma licença no IFPR, e fui estudar na Nova Zelândia. Conhecer uma cultura diferente, então eu gosto muito. Fiquei 3 meses na Nova Zelândia. Mas também conheci Fiji, Samoa. Olha, Samoa, um país de 100 mil habitantes. Um dos costumes em Samoa hoje está deixando de ser esse um costume. Mas eles enterravam as pessoas nas casas. Então lá as crianças brincavam nos túmulos. Isso eu vi. Isso é uma experiência diferente. É um tipo diferente de se lidar com a vida. Funerais de 7 dias chamavam fotógrafos para tirarem as últimas fotos com o familiar. É um rito diferente em relação à morte. Então eu conheci América do Sul bem, da Venezuela e da Guiana até o Uruguai, passando pelo Peru, pelo Chile, pela Argentina. Conheci relativamente bem a Europa, sul da Europa, centro da Europa. Então, Oceania, né? a Oceania, 4 países: Nova Zelândia, Austrália, Fiji, Samoa. São experiências riquíssimas, interessantíssimas. Infelizmente, a mais dramática que eu conheci, estive 2 vezes, por vários dias, na Venezuela, infelizmente. Então ali houve situações É um contraste, né, de culturas muito grande. absurdas. Por exemplo, essa cena, assim, ela me machuca até hoje de lembrar. Então eu estava em Boa Vista e é mais difícil a gente chegar em Pacaraima, território brasileiro, daqui de Nova Esperança até lá, cerca de 4.000 quilômetros. É mais difícil chegarmos lá do que chegarmos em Lisboa, ou em Paris, ou em Londres. Demora mais, inclusive. Porque, veja, é apenas a título de exemplo. De Nova Esperança, nós precisamos ir para Maringá, se for de avião. Avião São Paulo Brasília, Brasília Boa Vista, Boa Vista pega um ônibus para Pacaraima. Quanto tempo isso demora? Para mim demorou um dia inteirinho. E numa outra vez que eu fui, foram cerca de 40 horas até eu chegar em Pacaraima. Nas idas que eu fui para Europa, 12 horas, 15 horas, muito mais rápido. Esse é o nosso Brasil, de lugares que a gente não tem noção da grandeza que ele é. Então, em Boa Vista eu estava e fui para Pacaraima de ônibus. Então, os venezuelanos, isso no ano 2018,
e depois 2019, eles iam para Boa Vista para conseguir formar uma cesta básica, voltar para Pacaraima, pegar ônibus para Venezuela para levar comida para os seus parentes. A hora que eles chegavam em Pacaraima, cidade da fronteira, isso eu vi e eu tenho foto a respeito. A hora que levantava o compartimento de bagagem, brotava um monte de gente para tentar roubar, e o termo roubar, porque tinha violência, grave ameaça, aquelas mercadorias. Isso eu vi, isso eu vi. Algumas outras coisas que eu vi extremamente dramáticas, né? Então, crianças sendo dadas para que pudesse ter ali alguma assistência melhor. Então, são coisas assim que até hoje me machucam de lembrar. Vi juiz federal venezuelano que teve filho assassinado, carro queimado, veio para o Brasil e trabalhava em lanchonete, mas antes trabalhou num regime de escravidão. Hoje tive a grande felicidade de ser da banca de especialização em direito dele, banca de mestrado, fui banca dele também. Então a dignidade voltando, né? Voltou ainda bem. Mas eu tenho essas experiências. Então, quando eu estou trabalhando lá com os meus alunos, fundamentos da educação, ou quando eu estou trabalhando políticas públicas, tudo está em vista. Ou direitos humanos, tudo está em vista. Maravilha. Maravilha poder ouvir tudo isso. Temos mais tempo? Finalizamos? Vamos. Eu gostaria que você falasse um pouco então, José Antônio Alex, meu doutor, essa ligação filosofia-poesia. Você fala da filosofia, obras filosóficas, fala de romance, poesia, tudo isso brota, consegue conjugar isso? Como que é isso? Veja só, a filosofia está dentro de mim. É uma das minhas bases. É um dos temas que eu mais leio. Se você se ler o Dante, a Divina Comédia, ela é toda uma obra em versos. O inferno, purgatório, o paraíso. Então é uma obra profundamente histórica, literária, filosófica, em versos. Se você ler, por exemplo, Camus, Albert Camus, no livro A Peste, ou outras obras do Camus, como O Estrangeiro, são romances, mas profundamente filosóficos. O Camus era um amigo e depois um motivo de contenta também com Sartre. Então, um grande escritor, o Camus, escrevendo seus romances, mas que você vê ali os temas da existência, do absurdo, profundamente. E o Camus tinha uma frase que eu levo muito a sério. Se você quiser escrever filosofia, se você quiser filosofar, escreva romances. Olha só. Quando eu escrevi o meu romance, que eu estou muito contente por ter escrito um romance, que era um dos grandes desafios que eu tinha muita vontade, foi uma das experiências filosóficas mais profundas que eu tive, que eu mais tive que buscar referências intelectuais. Então, como é que se manifesta a filosofia em matéria de literatura? Somente por meio dos textos densos? Somente por meio da crítica filosófica? Não, não. Olhe um Dante, olhe um Camus, olhe tantos outros pensadores, tantos outros artistas da palavra. Então eu tenho alguns modelos que eu busco me inspirar. Veja um Socella em Paranavaí que gostava do Nietzsche, gostava do Bergman. Então são alguns modelos, o Hemingway, Ernest O próprio Hemingway. Nietzsche, dentro da filologia, trabalhava com arte, né, música, toda essa questão. Sim, o Nietzsche foi um grande filósofo, poeta, né, um grande artista da palavra. Recentemente foi lançado um livro chamado Nós os Filólogos, do Olha Nietzsche. só. Recentemente mesmo, mês passado. Primeira vez em língua portuguesa. Então, seria um esboço de um livro que ele faria dentro do conjunto das intempestivas. Seria a quinta consideração intempestiva. Foi lançado mês passado. Então, a filologia estuda as línguas. No caso dele, era um grande especialista na cultura greco-romana. Então,
tudo isso canaliza para os meus textos. Literalmente, tudo isso daí. Está explicado, então. Parabéns. Parabéns, doutor Felipe. Bom, agora nós vamos caminhando já para o final do nosso Norocast, do episódio do Norocast de hoje. Agradecemos a presença do Dr. Felipe Figueira. Para nós é uma honra tê-lo aqui conosco, tanto para essa entrevista, como também ter você aqui como colunista do Jornal Noroeste. Suas contribuições são muito importantes, né, para os nossos leitores, né, para toda a equipe do Jornal Noroeste. Ficam aqui expressos o meu respeito e admiração pelo seu trabalho, por sua obra, por sua dedicação. Vou deixar as considerações finais para o Dr. Felipe. Também já agradeço a Ariane Vilhena por ter aceito, né, o nosso desafio de participar dessa entrevista. Eu quem agradeço a oportunidade. As contribuições foram muito válidas, muito importantes, né? E vou deixar, então, primeiramente as considerações aqui da Ariane, depois finalizando aí com o Dr. Felipe também. Eu convido todos os leitores a sempre estar atento à coluna Travessia, né? Não só, também é tudo o contexto do Jornal Noroeste que nós temos lá no nosso município, né, Alex? Tão relevante sempre. Convido que façam a leitura, vale muito a pena. Parabenizo, doutor Felipe. Estou imensamente grata por tê-lo conhecido pessoalmente. Já deixo um convite aqui para conhecer a Atalaia, né? Fazer lá um estudo, de repente, algo ali. José Antônio, obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam, né, nesse episódio. E muito bom falar sobre educação, estou extremamente feliz, aprendi bastante, né? Como eu disse, é muito bom ouvir o autor, as ideias, um pouco sobre as suas obras. Muito obrigada mesmo, somente agradecer. Também quero agradecer a oportunidade, José Antônio, Alex, professora Ariane. Um prazer enorme, todos que vão nos ouvir, ver depois também. É um prazer enorme. Então, esse tipo de momento aqui é privilegiado. Eu, às vezes, digo para os meus alunos que eu nasci num berço de ouro. Algumas pessoas pensam que nascer em berço de ouro é com fortuna. Tem muito dinheiro. Não, nada disso, nada disso, nada disso. É ter bons valores. Então, esse daqui foi um momento que eu posso dizer assim: estamos aqui diante de um berço de ouro, em que as pessoas podem ouvir aqui, professora Ariane, essas perguntas feitas e que possam também se estimular. Esse daqui é a minha única intenção é que as pessoas sintam prazer pela educação, sintam prazer pela cultura, porque o que a gente precisa é isso. Tem um pensador que eu gosto tanto, Daniel Pennac, que ele dizia assim: eu incentivo os meus melhores alunos. O melhor aluno não é aquele que tira 10, só isso. É aquele mais motivado, mais animado. Assim como os meus melhores amigos a serem professores, porque só assim o magistério se renova. Sabemos os seus problemas, precisamos lutar. Aqui a professora Ariane, que é secretária de Educação em Atalaia, foi muito importante ela estar aqui para ouvir tudo isso, para pensar tudo isso, para me fazer pensar, para fazer essas perguntas, porque só assim, motivando, só assim a educação ela melhora. E se a educação melhora, tudo melhora. Não é que a educação resolva 100% dos problemas da sociedade, ninguém quer isso. Não pode ser assim. Mas a educação ajuda muito, porque muitas vezes no dia a dia somos nós, os professores, muitas vezes os únicos a realmente olharmos os nossos alunos, vermos os seus problemas, as suas potencialidades e trabalharmos com isso e todo mundo ganha. Então, eu estou muito contente por ter vindo aqui, né? E estou sempre à disposição. Muito obrigado. O Jornal Noroeste é que agradece a presença de vocês. Para nós foi uma honra estar com um amigo que eu posso considerar o Felipe lá atrás, né? Que a gente se conheceu e resultou em toda essa parceria aqui até chegar nessa conversa, e isso foi muito legal. A Ariane que aceitou prontamente, o Alex estendeu o convite, né? Veio participar, então isso é válido. Eu vejo assim, aquilo que nós estamos passando para a sociedade, para as pessoas que nós estamos disponibilizando gratuitamente, está lá no canal do jornal para as pessoas assistirem. Olha quanto conteúdo foi E ó, eu vou falar uma frase que eu falei aqui fora do ar, né? É um
um ditadozinho popular aí, abre aspas, é junto dos bons que a gente fica melhor. Nós agradecemos, né? Muito Essa bem. o que está por trás disso é uma verdade, né? E que fique aí para os universitários, né, doutor, uma mensagem final aí, que não é o estudo pelo estudo, né? Mas o estudo pela pesquisa, né? Pela leitura, para que a gente possa dar continuidade, porque ouvir o doutor Felipe foi muito bom. Então, assim, para que nós possamos dar continuidade. Hoje você, mas nós estamos passando, né? O que virá depois? Né? Então, que eles vejam que não é o estudo pelo estudo, né? E a Mas o estudo da relevância pesquisa. dessa construção intelectual não quer dizer que todos serão professores ou escritores, mas terão um norte na vida, uma visão de mundo diferente, um parâmetro. Então, o seu exemplo, professor Felipe, é inspirador. Inspirador, realmente. E eu gosto tanto do jornal, tenho um carinho e sempre trago alguns amigos para escreverem juntos, Jacilene, Rogério, outros meus alunos. Então é um espaço assim privilegiado de conhecimento, que a gente tem liberdade para escrever, a gente tem liberdade para pensar, mas uma liberdade com responsabilidade. Então, muito obrigado. Nós agradecemos a você que nos acompanhou. Esse foi mais um episódio aí do Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. Muito obrigado e até o próximo.